Pai, graças te damos por esta manhã, em nome de Jesus. E o pastor Célio recebe a cura, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 6. Quando o encontraram do outro lado do mar, eles viviam seguindo a Jesus. E alguns perseguiam, mas havia uma multidão em volta do grande pregador que era Jesus. Ele chamava a atenção. Chamava a atenção pelas curas, pela mensagem, chamava a atenção pela maneira que ele pregava. Eles reconheciam que Jesus pregava como quem tem autoridade. Isso chamava a atenção. Era diferente dos fariseus, dos escribas, etc. Principalmente os fariseus, eram talvez os que mais pregavam. Dos essênios também. Então, eles viviam ali em volta de Jesus. Jesus tinha, então, em mente uma palavra, digamos assim, um tanto quanto forte. Era uma palavra forte, essa questão do pão da vida. Não era muito fácil de entender. Via de regra, para fazer uma análise rápida, era difícil de entender. Às vezes, as pessoas poderiam até, como fizeram em algum momento, dizer, que é isso? Quem comer do meu corpo, por exemplo, quem beber do meu sangue, eram expressões muito fortes de Jesus. Essa é branda, porque o pão era mais razoável você falar sobre isso. Falar sobre o sangue, beber do sangue, comer da carne, chegava num limite de uma argumentação horrível, não é? Que é a antropofagia, é uma coisa absurda. Por isso que houve muita perseguição, inclusive perseguiram os cristãos primitivos, dizendo que eles eram antropófagos, comiam carne humana. Porque essa expressão, comer do meu corpo, beber do meu sangue, eles falavam, olha, nós vamos na ceia. E eles ouviam. O que vocês vão fazer? Comer do corpo, beber do sangue. Eles eram perseguidos, chamados perante o tribunal por causa dessa conversa. Por isso que provocou um certo escândalo, porque é uma palavra difícil. Não é fácil. Você pode até achar que é fácil hoje, mas não naquela hora. E eles, então, perguntam para Jesus, quando chegasse aqui? Eles estavam todos ansiosos. Você, quando se espera alguém nessa circunstância de ansiedade, a pessoa chega e você não vê que chegou, porque é outra falha na percepção deles. Eles não estavam muito abertos às coisas espirituais, eles estavam assim, meio alvoroçados ali, com a questão de pão, de multiplicação dos pães, etc. Não é? Ele falou assim, quando chegasse aqui, porque eles estavam tão aflitos, né? Quando chegasse aqui, por que será? Eles não estavam com atenção voltada para o que Jesus estava ensinando. Eles estavam, digamos assim, meio voados. Quando chegasse, não viram? Você não veria? Também serve para nós. Você pode chegar um momento na sua vida e você perguntar, ô Jesus, quando chegasse aqui, que eu não vi? E às vezes, você nunca percebe que ele chegou. Aqui eles poderiam falar, Jesus estava ali fisicamente. Mas na época de hoje, em que você estiver em algum lugar, ou em algum movimento, e você pode ficar perguntando para si mesmo, quando chegasse aqui? Eles não perceberam que era um problema de percepção, era um problema de atenção. Jesus não gostou, na verdade, dessa resposta. Era uma resposta fraca, não é? Era uma resposta que estava ausente a comunhão, estava ausente a reverência, estava ausente as considerações melhores a respeito da pessoa de Jesus. Quando chegasse aqui, nós não vimos. Jesus então disse, em verdade vos digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos. Quer dizer, a percepção espiritual deles era fraca, porque eles viram o milagre, e os milagres não eram feitos só para, digamos, para Jesus mostrar que era divino,
nem também só para mostrar o bem que ele fazia, não era para fazer um conceito dele mesmo, muito embora estava ali sendo traçado a personalidade de Jesus pelos milagres, mas Jesus queria que eles tivessem observado que quem faz aquela multiplicação tem algo a mais na natureza do que ser simplesmente homem. Jesus era divino. O que eles tinham que ter percebido era uma natureza mais avançada, uma natureza perfeita, muito mais ainda, era a natureza divina, porque ninguém faz aqueles milagres. Porque Jesus dizia, olha, vocês têm que ficar observando, porque pelos milagres as pessoas iam saber que Jesus era divino. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, se os milagres que eu fiz aqui no vosso meio, vocês teriam que ter acreditado, vocês teriam que ter percebido algo mais. Qual era o algo mais? Era a percepção da divindade de Cristo. E eles não perceberam. E esses aqui também, na questão dos pães. Vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quer dizer, eles tinham um problema muito sério, porque eles estavam buscando Jesus, não pela comida que não perece. Eles estavam satisfeitos porque tinham matado a fome passageira, eles tinham matado a fome transitória, eles tinham matado a fome dali do momento, e vocês procuraram por causa de que vocês comeram muito. É bem capaz que eles estiveram comendo muito mesmo, hein? Né? Eles comeram e ficaram satisfeitos. Comer e ficar satisfeito está muito bom. Mas eles não estavam com a fome de quem não tinha comida durante algumas semanas. Eles estavam, a fome deles é uma fome ordinária, que todo mundo tem às 11 horas. Tem muita gente que fica no culto, quando dá 5 para as 11, fala assim, eu estou com fome. Não é? E tem gente que fica aflito para ir para casa para comer. Às vezes eu falo assim, uma coisa que não é uma coisa tão simples, né? Às vezes eu falo assim, mas você vai almoçar? Falando, mas eu como faz 77 anos, acho que também não tem que ficar preocupado. Todo dia. Mas eles estavam ali, Jesus disse, vocês estão aqui porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus, então, fez um confronto da natureza humana. Qual é as coisas mais importantes da vida? Qual eram? Para eles, parece que o mais importante era comer. E Paulo também contestou isso. E chegou a um ponto que tinha alguns que era tão importante comer que falava, comemos e bebamos que amanhã morreremos. Mais nada. Muitas pessoas vivem assim. Essas pessoas tinham a impressão que viviam assim. Viviam pelo dia, pela comida do dia. Viviam aflitos pela hora do almoço. Uma das coisas que eu procurei vencer logo cedo na questão, depois que vim para a igreja, era a questão de chegar em casa e almoçar. Então, quando a esposa vai para a igreja junto com o marido, não é? E quando chegam 11 horas, a esposa fica aflita, porque tem marido que é muito crente dentro da igreja, mas quando chega em casa com o almoço atrás, ele chuta as panelas, não é? Misericórdia. O almoço não sai, está demorando muito, eu estou com fome, que coisa é essa? Todo domingo, essa miséria de vida, não é? Mas na igreja a pessoa diz que está tudo bem, mas na hora de provar a sua fé, uma coisa muito simples, né? Na questão do almoço. Se você não tiver paciência de esperar o almoço, você precisa converter, olha lá, você precisa melhorar, dizendo o mínimo. Então, eles diziam aqui, ficaram satisfeitos. Então, Jesus fez esse confronto, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida. Quando Jesus fez esse confronto, evidentemente que ninguém entendeu. Talvez a comida pela vida fosse o judaísmo com os seus 600 mandamentos. Não trabalhe pela comida que se estraga, que era o pão que eles comeram. Aquilo lá tinha por ali e tal, etc.
Então Jesus disse: ó, isso não é o mais importante. Jesus disse certa vez: uma comida tem para comer que vocês não conhecem. Quer dizer, cada um de nós temos que prestar atenção de que temos uma comida para comer, que não é essa comida que você vai agora 11 horas comer, e talvez tem gente que não pode passar da hora, que senão passa mal, né? Lá em casa eu disciplinei os meninos lá, minhas meninas e o garoto, né? Porque naquele tempo era tudo pequenininho. Falava o seguinte: aqui em casa a Alana faz a comida a hora que ela quiser. Evidentemente que eu estava fazendo uma ironia, né? Ela não fazia: vou fazer 2 horas, vou fazer 3 horas, hoje eu não vou fazer. Mas para mostrar que quem faz estava livre, não precisava oprimir. Detestava a pessoa chegar e falar: vai demorar o almoço? Ninguém, nunca mais. Se falaram, foi uma vez, nunca ninguém falava. Tinha que esperar sossegado. Se atrasar, se atrasou. Ninguém pode reclamar. É uma disciplina que os pais têm que dar. Mas ele tem que dar para si mesmo também. Porque a comida que perece, você não pode viver ansioso, viver aflito, angustiado por causa da comida e da bebida. Isso é tão grave que Jesus disse: ninguém deve ficar aflito pela comida e pelo que vestir, pelo que comer. Mas parece que esse é um pecado dominante, predominante, que domina as pessoas. É a primeira coisa que acontece na vida, que vai desregrar a vida, essa preocupação pelo que comer, pelo que beber. Se você vence isso, já venceu uma grande coisa. Aí você fala de jejum, né? Eu digo que eu não sou praticamente uma pessoa de exemplo de jejum, mas também sou bem magrinho também, né? Mas tem uns magrinhos que fazem jejum. Mas eu não sou uma pessoa assim, mas também não sou uma pessoa de comilão. Então a pessoa tem que ser bem equilibrado nisso. Essa questão de comida e de bebida. Quando eu fui pregar lá na Fazenda das Posses, então, eu almocei bastante para depois e foi pregar. Não se sente mal. Por isso que tem que ter um bom equilíbrio. Jesus disse: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Olha, esse texto é muito interessante, porque eles estavam fixados na questão das obras, na questão da comida e da bebida. Ele disse: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha que Jesus não tinha falado nas obras que Deus requer. Jesus estava falando principalmente na questão da alimentação material e espiritual. E eles avançaram perguntando quais que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Não tem uma pergunta que traduza a ansiedade central da vida humana. Isso aí é preciso que a pessoa procure realmente levar isso a sério. Isso é tão sério que no Japão eles usam uma palavra que é ikigai, que significa que todo mundo, todo ser humano tem uma razão para viver. E eles estavam exatamente perguntando isso porque eles estavam querendo descobrir para si mesmos a razão de viver. A razão de viver é exatamente a pessoa encontrar aquilo que agrada a Deus em essência e que é definitivo. Ele diz: olha, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Porque as obras que Deus requer é que dá sentido à vida. Mas muito mais, mas eles perguntaram de uma forma genérica. Eles perguntaram no sentido de que são muitas obras. Os judeus tinham 600 e tantos mandamentos. E era difícil saber o que é que Deus requer. Além do sábado, além de não comer carne de porco, além disso e daquilo, além de todos os mandamentos, além de tudo o que sabemos, e sabemos tanto, mas não fazemos tudo o que sabemos. É tanta lei, mas elas todas não nos completam. Qual é a obra? O que é, afinal? Qual é a essência? Eles perguntaram para Jesus. E eles perguntam por quê?
eles estão aflitos. Eles queriam, na verdade, uma síntese daquilo que os fazia perfeito, que era a Torá. Mas ela não fazia, porque era impossível seguir. É impossível seguir 600 mandamentos. Era já difícil 10. E eles fizeram os derivativos, como se faz das ações, né? Então, faziam vários derivativos, várias derivações da lei. Eram tantas que eles viviam tentando decorar aquilo para ver se dava certo. Quais são? O que precisamos fazer? Olha, eles não estavam tão preocupados na questão que o pão fosse a salvação, que eles comeram, não estavam satisfeitos, eles foram procurar Jesus ali. Quando Jesus faz essa confrontação, quando Jesus os confronta, eles dão uma subida no raciocínio. Eles dão um salto de qualidade na questão da reflexão. Eles transcendem, eles avançam. Jesus fala para eles, e eles não acham ruim. Eles pensam assim, pensando bem, Jesus está certo. Nós estamos aqui meio covardão, estamos aqui porque vimos muita comida e tal, né? Todo mundo gosta de festa, mas eles tiveram um raio de luz. Eles tiveram uma centelha da verdade, quando eles perguntam para Jesus, o que precisamos fazer? Isso aí era uma coisa comum, eles perguntaram. Eles perguntaram para os apóstolos, o que é que nós vamos fazer? Depois que recebemos a palavra. É o que você pergunta, o que é que nós vamos fazer? Depois que nós batizamos, depois que vamos para a igreja, depois que tal e tal. Os católicos perguntam, depois que eu batizo, depois que eu crismo, o que é que eu vou fazer? E tem pessoas que ficam tão confusas sobre o que fazer, que não saem de uma procissão, não saem dos pés dos ídolos, não sabem o que fazer. São tanta coisa para fazer, que a pessoa fica pensando qual é a coisa que deve ser feita e que resume todas as outras coisas. Porque ninguém vive de fazer 10 coisas, nem 20 coisas, nem 500 coisas, e nem 600 coisas. É impossível. Eles estavam mostrando para Jesus. Quando Jesus faz o confronto entre a comida espiritual e a comida material, eles descobrem a necessidade de uma grande realidade que eles não estavam vivendo, mas que eles queriam viver. Às vezes a gente olha para os fariseus, para os escribas, etc., e toda essa pessoa aqui em volta, né? E toda essa multidão, que diz aqui, quando encontraram, seguir a multidão. E às vezes nós olhamos para a multidão, e apontamos o dedo para a multidão, e os acusamos de ser incrédulos, e os acusamos de ser indiferentes, os acusamos de ser gente ruim na fé, gente difícil, coração duro, judeu, incrédulo, etc. Mas se eu e você, estamos lá no meio dessa multidão, atrás de comida, de bebida, muitas vezes. Estamos lá no meio dessa multidão, incrédulos, sem saber o que tem que fazer, aflitos sobre o que tem que fazer. Aí uns dizem, tem que fazer isso, fazer aquilo, e outros dizem, não tem que fazer nada, não tem nem que ir na igreja mais, não tem que fazer coisa nenhuma. Essa confusão do que tem que fazer, eles estavam vivendo. E esse é um problema bem do século XXI. O que é que eu devo fazer? Por que vocês veem que tem tantas pessoas que saem daqui para lá, de lá para cá, para a comunidade X, Y, comunidade das flores, comunidade dessa, daquela, e tudo quanto é coisa? Por quê? Procurando o que é que eu tenho que fazer. Porque ficam desorientados com a existência. A nossa existência é um desafio. A nossa existência, ela nos dá aflição. A pessoa levanta pela manhã e já fica aflita. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer hoje? Não é? E qual? Na questão material, você às vezes põe uma agenda, não põe não? Vou fazer isso, vou no banco, vou tal hora, vou fazer aquilo, vou fazer isso, aquilo. Mas essa rotina, uma hora começa a cobrar de você e dizer assim, mas isso aí não é nada demais, não, o que você está fazendo. Tem uma coisa, algo mais que você tem que fazer. E você procura se esforçar mais, e comprar mais, e fazer mais, trabalhar mais. Mas Jesus disse, não adianta trabalhar por aquilo que perece. Aliás, a pastora Verônica parece que falou alguma coisa assim. Aqui na hora da oferta, falou ou não falou? Eu escuto, né? Então,
Então, essa é a nossa existência, né? Talvez essa seja a nossa crise existencial. Esse pessoal estava todos eles em crise. Às vezes nós olhamos para eles assim, que povinho desprezível, né? Judeu, né? Então, judeu, como eles eram ruins de fé, não? Só pensava na comida, na bebida, não. Eu sou diferente. Será? Isso aqui, nós quando olhamos essa fotografia aqui do Novo Testamento, nós devemos também ver que nós, às vezes, incorremos nessa pergunta que ela está subjetivamente trabalhando em nosso interior e nos fazendo perguntar, às vezes, todo dia você pergunta, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Teve outros que perguntaram o seguinte para Jesus, que obra devemos fazer pela qual tenhamos a vida eterna? Está vendo? Essa pergunta, talvez, eles tivessem feito assim. E quando disse que aquilo que Deus requer, eles estavam repetindo que depois fizeram uma pergunta diferente para Jesus em outros evangelhos aí. Qual é a obra de Deus para que a pratiquemos, pela qual possamos herdar a vida eterna? E às vezes as pessoas ficam nessa labuta dia e noite sem parar, achando que a vida eterna está em fazer alguma coisa. É uma coisa. E na verdade Jesus então revelou para eles. Então perguntaram, e Jesus respondeu. Essa resposta de Jesus é uma resposta definitiva, não é? Quando Jesus responde, é uma resposta conclusiva de tudo aquilo que eles estavam ouvindo e falando, etc. Jesus resume numa coisa assim, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Olha, quando Jesus faz essa resposta, Ele cria um choque emocional muito grande. Ele cria um abismo entre as coisas, entre o pão de cada dia, ele ali, que depois se revelar que ia ficar mais difícil ainda a argumentação, né, para quem estava ouvindo. Quer dizer, quando Jesus diz isso, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou, cria um impasse, irmão. Primeiro que Jesus estava dizendo que Ele era o enviado, mas que eles não haviam entendido ainda que Ele era o enviado. Eles ainda não tinham essa concepção. Ele estava ali diante de um confronto. Eles não tinham essa inteligência, nem emocional, nem inteligência dedutiva, nem coisa nenhuma, nem síntese gramatical, não tinha nada. Eles chegaram quando Jesus disse que a obra de Deus, ele diz, a obra de Deus é esta, ele não disse são estas, mas é esta, única, a obra de Deus. A obra de Deus era Jesus mesmo. Agora, isso então colocava eles numa situação muito difícil. A obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Bom, você vê que eles não entenderam. E às vezes você passou muitos anos da vida sem entender. Porque a pessoa passa, às vezes, muitos anos na vida, às vezes na igreja, ou fora, ou amigo dos crentes, sem nunca entender qual é a obra de Deus. E procurando muitas obras. E se nunca entender. Você pode ter todas as coisas. Aliás, Jesus disse, tem gente que tem um mundo inteiro, que andou a vida toda procurando tudo para se completar. E nessa busca incessante encontrou tudo. Mas não adiantou nada. Não adiantou nada, porque tudo que tem, ele falou assim, e daí? Louco, não adianta nada. Então Jesus estava dizendo aqui, olha, existem muitas obras, evidente, e ninguém vive sem fazer obras, porque é uma coisa natural, mas existe uma obra especial, a obra de Deus. A obra de Deus quer dizer, aquelas coisas materiais eram transitórias. Jesus estava agora apresentando, começou uma argumentação para encaminhá-los na direção de uma coisa transcendental. Ele estava no mundo físico, comer, beber, tudo bem e tal. Agora Jesus diz, agora chegou o momento de transitar. Tinha que passar pelaquela ponte. Tinha que dar um salto no entendimento. Tinha que transcender. Agora Jesus estava falando para a alma deles. Jesus falou para o estômago deles. Não,
Mas foi só, então, digamos, Jesus fez assim, e eles acharam muito bom, então, né, ficaram tudo ali, e, tal. Jesus disse, tem uma coisa, tem algo mais, tem a transcendência, você tem alma. Digamos, você tem alma, você tem espírito. Você não é só um corpo, você não é só estômago para matar a fome material. Jesus está dizendo, você tem uma alma, você precisa cuidar dela. E atenção, que ele ia mostrar então qual era a obra de Deus. Mas eles não argumentaram procurando, eles desconfiaram o que Jesus estava dizendo, né? Eles desconfiaram, eles falaram assim, tá bom, tu és aquele que ele enviou. É o que eles estavam fazendo uma dedução teológica. Eles eram inteligentes até, não é não? Eles disseram, que esse sinal milagroso mostrarás. Está vendo? Já viram o milagre da multiplicação dos pães, sabiam diversos milagres que Jesus fez, mas eles ainda estavam querendo uma coisa, algo mais ainda, né? Qual sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Inteligente eles, né? Eles foram inteligentes. Tu estás falando da obra de Deus, que é esta, que criais, não é? Que criais naquele que ele enviou. Quem é ele? Era Deus. Criais naquele que ele enviou. Quem foi enviado? Jesus. O quadro estava pronto para exercer a fé, algo principal. E ele disse, para que vejamos e creamos em ti, que és o enviado. Mas estava entre aspas, mas nós ainda não acreditamos que tu és o enviado. Tem muita gente que passa muito tempo, mas não acredita que Jesus é o enviado de Deus. Existe até aqueles que dizem que Jesus é igual a nós. Existe aquele que diz que Jesus, em um momento, foi considerado divino, mas nunca foi divino. Então, eles perguntaram a Jesus, estavam com essa grande confusão, e disse, o que farás? Então, eles mostraram a teologia deles. Às vezes as pessoas fazem isso, né? Às vezes vai durante o dia, vai vivendo, mas nunca se deixa dominar pelo Espírito para entender a realidade mais profunda, perfeita e definitiva nessa questão da pessoa de Jesus. Eles dizem assim, olha, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu comer o pão dos céus. Um põe interrogação, outros não, né? Então, aí chegavam os momentos culminantes da discussão teológica. E se vê que tem um caminho que Jesus percorre com ele. Jesus pega na mão deles, né, tá tudo, e vai caminhando, e vai chegando. E vai chegando, chega, na verdade, num abismo, porque ali chegou a hora da decisão. Esse é o momento da decisão. Ele diz, então, e diz que maná, eles comeram maná, ele quer dizer, ele diz, olha, nós temos uma religião muito boa, nós temos tudo aqui muito bom, nos deu comer o pão do céu, que era o maná que caiu do céu. Aliás, quando você almoça, você tem sua comida, você dá graças a Deus que, não é? Pelo pão de cada dia, não é? Mas a vida não é só isso. E Jesus, então, diz, quando Jesus diz isso, ele faz o confronto final. Digamos que é 880. Jesus chegou nesse ponto aí. Não tinha meio termo. Era 880. Disse, em verdade vos digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Mas eles ainda não entenderam, não. Viu? Eles ficaram voando teologicamente.
que eles falam assim, ó, que o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Mas você acha que eles acreditavam que Jesus desceu do céu? Vocês acham que se ele acreditasse que Jesus desceu do céu, eles não iam reverenciar, ajoelhar, dizer Senhor, qualquer coisa, como fez o cego de nascença, aqueles outros que adoraram Jesus? Não, você vê que ficou ali na discussão teológica. E eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Deu mais um passo. Eles deram mais um passo, como aquela mulher samaritana. Dá-me dessa água para não ter mais sede. Mas não tinha ainda a revelação. O problema da vida espiritual de Carlos Ordinais é o insight da hora certa. Insight é aquela revelação que você tem. Quando você lê, falou, é aquele, Eles estavam no limite para ter um insight. Eles estavam no limite para o coração abrir, mas estava fechado. Teologicamente, eles estavam indo bem. E até foi, aparentemente, humilde. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então, Jesus fez a declaração definitiva. Naquele tempo não tinha água, né? Para tomar assim, né? Então, Jesus lhe declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aí vem para outra página. Como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam, etc. Né? É um texto muito longo para a conclusão. Mas, enfim, quando Jesus chega nesse ponto, ele diz, eu sou o pão. E quem comer desse pão, aí desabou a construção teológica. Eles ficaram diante desse grande desafio. Como comer desse pão? Eu sou o pão vivo. Era a palavra de Jesus, evidentemente. Mas as pessoas mais assim, né, diziam assim, mas que é isso? Ele enlouqueceu. Quer que comamos do corpo dele aí? Eles se afastaram, muitos se afastaram, se escandalizaram. Mas ali estava exatamente a definição de tudo. Como comer deste pão? A não ser ouvindo o que Jesus tinha falado. A não ser considerando as coisas temporárias como realmente secundárias e buscando as coisas essenciais, que consistia exatamente nas palavras de Jesus. Então ele diz, pois todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna. E aí falou da ressurreição. Eu sou o pão que desceu do céu. Aí acabou o assunto. É claro que houve uma bela confusão depois disso, né? Muita crítica, muito ciscar no chão. Né? Eles faziam assim, pegavam a blusa e arrastavam no chão porque blasfemou e tal. Era um confronto definitivo. A coisa principal é você crer em Jesus. E uma das coisas que faz lembrar a mensagem de Jesus sobre o pão é a Eucaristia. Vamos ficar de pé. Disposta meios, ó Salvador, vem presidir aqui. Ministro vinho, parte o pão, nutre-nos bem de ti. Fias lembramos tuas cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina, vivemos sempre em ti.
liberta-me, me leva os teus, fazendo-os discernir que tu, Senhor, presente estás, teu povo a dirigir na santa ceia, ó grande Deus. Buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo velho irmão. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Esse hino é da Sarah Poulton Carley. Eu estava falando para Cila, né? Você olha aqui o tanto de hino que ela fez, olha, parece que é metade do hinário. Eu estava falando para ela como é importante uma mulher igual a essa, Sarah Poulton Carley. Ela fez quase metade dos hinos aqui, e todos os hinos dela são muito espirituais. E ela fala aqui sabendo que Jesus virá. Não tem uma época, às vezes a gente comenta de guerras e rumores de guerra, não é? Mas olha, na questão de guerras e rumores de guerra, eu nunca ouvi um tempo onde tem tanta guerra. É muita. Até a Venezuela quer guerra, né? O país não tem de cair morto aqui lá, passando fome, mas quer guerra. A Coreia do Norte morre de fome, mas quer guerra. Então é um tempo de guerra. Então a gente fica, são sinais muito interessantes. Essa persistência desse sinal de guerra está assim, ficando capilarizando, né? Tem em todo canto, todo lugar, guerra, guerra, guerra. Está tão normal que a pessoa, você não... já morreu de russos, 615 mil russos. É uma Ribeirão Preto inteira. Aqui tem 500 mil habitantes, 500, 400, não sei. Quanto? 800. Quase uma Ribeirão Preto inteira de jovens mortos por ordem do ditador da Rússia, né? Porque quer a casa do vizinho, né? É uma coisa, ele quer uma cor de paz, porque ele quer a casa do vizinho, ele gostou da terra do vizinho, então quer para ele, só isso. Só por causa disso, já morreu 600 mil, se prevê que daqui mais 2 anos durar, vai para 1.200.000 jovens russos. Eles vão para a miséria, né? Não tem produção, não tem... Cada um ameaçando com bomba atômica. Matar judeu é uma coisa comum. Israel lá naquela luta incessante. Olha, eu sinceramente, eu nunca vi falar tanto de guerra. Só falta o sol, porque de guerra não precisa mais, né? Só falta agora surgir desse país aí, vizinho nosso, que foge para comer arroz aqui na Roraima e quer guerra. Então, a Sarah, quando cantou isso, né? Tinha guerra, mas igual hoje, eu acho que... Pai, nós te damos graça pelo vinho, pelo pão, símbolo do teu corpo e do teu sangue dado por nós. Nós te agradecemos e abençoamos. Amém. O pão. É interessante que Jesus introduziu isso, que é matéria, né? Às vezes a pessoa fala matéria, dos gnósticos, matéria não vale nada. Deus não condenou a matéria. Tanto é que o pão é matéria, que é material isso aqui. Simbólico e misterioso, porque isso é meu corpo. Aliás, Jesus não disse, isso é símbolo do corpo, não. Podemos ter dificuldade para entender, porque quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu,
Você acha que alguém entendeu fácil? Não, né? Pão que desceu do céu. E quando ele disse, isto é meu corpo, é fácil? Não. Quando ele disse assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu, eles não ficaram escandalizados? E não tem gente que fica assim, não é o corpo, é o símbolo, parece, faz de conta, não sei o quê. Ó, você pode não entender, mas isto é o meu corpo. Você não tem que entender. Isso aí chama dogma. A igreja cristã tem dogma. Sabe o que é dogma? Segredo, que não tem como explicar. Só tem que aceitar. Esse é um dogma. Jesus disse, isto é o meu corpo. Fim. Aí você fala, não pode. É pão, é farinha de trigo. Não é? O que eles falaram lá também? Como assim? Tu és o pão que desceu do céu. Jesus disse, eu sou e ainda sou o pão vivo. Aí complicou tudo, né? Não ficou difícil? Você não julga que eles foram assim meio tardio para entender? E se você for perguntado se isto é meu corpo, você não cai na mesma contradição às vezes? Não é não. Eles também falaram, não é não. E talvez era até mais difícil para eles do que para nós, né? Mas Jesus disse, isto é meu corpo, fim, isto é meu corpo dado por vós. Como homens, sejamos agradecidos. Quando Jesus disse, este é meu sangue, também foi difícil. É o sangue da nova aliança, dado por nós, para a remissão dos nossos pecados. Bebamos, sejamos agradecidos. Pai, graças te damos pela Eucaristia. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Senhor, te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Quem fez esse hino, fez pensando na bênção apostólica, na bênção dos patriarcas. Vamos cantar. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando dos seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Com palmas, pode ser. No seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e o seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus nos guarde para o seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém.